Bom dia, bom dia. Bom dia. Estamos aqui para nossa caminhada matinal. Resolvemos transformar essa caminhada num momento de reflexão aqui como casal. Como a gente já faz naturalmente, né? A gente já tem muitas conversas que a gente diz, putz, a gente deveria estar gravando isso porque sem dúvida pode ajudar pessoas a esclarecer e ter uma boa comunicação. Até porque a gente já cometeu algumas falhas em outros relacionamentos e Falhas não. Vivências necessárias. vivências necessárias para entender o quanto certas conversas seriam, talvez tivessem mudado o rumo das coisas, mas enfim, por um lado foi até bom que não mudaram, porque daí Graças a gente tá junto para... Bom, eu sou Cadu Molina, tenho 42 anos e... Pra que tu tá falando a idade? Só pra eu ter que me expor? É isso? É que Eu sou Juliana e eu tenho 39. Mentira. de alma, mais velho, 6 anos mais velho que eu. Para, Francisco. Eu vou fazer 44 anos, mas eu acho totalmente desnecessária essa informação. É importante falar porque a gente já não ferve mais na primeira e de alguma forma a gente já passou por outros relacionamentos, tanto eu quanto a Ju nós já fomos casados, já enfrentamos um divórcio e nesse primeiro vlog aqui para testar esse tipo de conteúdo e trazer a visão tanto de um homem quanto de uma mulher já um pouco mais experientes, a gente vai falar sobre as conversas difíceis que todo casal deveria ter antes que seja tarde demais. E eu quero começar falando então, já aproveitar que eu estou com a câmera aqui, para falar do quanto a maioria dos homens tem dificuldade de ter DRs, discutir a relação. Para a maioria dos caras é um saco isso. Não consegue, simplesmente não consegue. Eu fui casada com um que não tinha conversa, não teve conversa. E não era que a pessoa não sentisse, mas as pessoas, os homens às vezes não conseguem falar, simplesmente não conseguem falar, porque não foram estimulados a falar sobre sentimento, que isso não é coisa de homem, enfim. Mas o quanto que isso pesa para a mulher Claro. na relação? Quanto? Pesa absurdo, porque tu não sabe o que está se passando na cabeça da pessoa. Né? E aí, às vezes, nem é algo tão grave, mas vai se tornando, porque não consegue resolver, não sabe conversar, aí brigou, aí só espera passar, aí chega, faz um carinho, mas não é capaz de pedir desculpas, né, de falar e vai piorando, vão ficando essas marcas aí para sempre. Sabe quando eu e a Ju, nós começamos a relação, né? A gente tem temperamentos bem diferentes, assim, né? Eu sou o tipo do cara que eu preciso falar as coisas. E eu sempre tive isso comigo, né? E muitas vezes o fato de precisar falar no momento de impulsividade é que tu acaba perdendo a razão, né? Falar na hora, né? Precisa resolver na hora. Porque eu tenho comigo, já entendi desde muito cedo que o meu comportamento, meu padrão comportamental é, se eu não expor isso, eu vou ficar com muita raiva, né? Se eu não puder falar, eu vou ficar com muita raiva, eu vou ficar remoendo aquilo por outro dia e eu vou acordar. Então, assim, eu preciso tratar isso, pelo menos dar um destino para esse tipo de conversa, frustração, conflito, para que a gente possa encerrar no sentido assim, beleza, então temos uma nova... Eu acho que a gente foi chegando no meio termo, né? Porque eu era daqui, ficava braba e não conseguia falar. Exatamente o contrário, tu pediu um tempo, sempre eu preciso de um tempo, não me... Eu queria ficar quieta até... Mas porque o que eu sinto? Que quando eu tô muito brava, eu perco o equilíbrio e aí eu posso falar além do que eu deveria, sabe? E palavra jogada, depois não tem como voltar atrás. Então eu prefiro acalmar, deixar as coisas amenizarem e depois conversarem. Mas fomos chegando ao meio termo. Eu acho que hoje em dia a gente conversa, consigo conversar sem chegar nessa explosão de que a minha explosão é aquela explosão de tipo, vai a merda e deu, vou embora, sabe? Era, né? Era assim, acho que o amadurecimento faz a gente... Então tu te complicou, né? Porque tu saiu de um relacionamento onde o diálogo, não se tinha cultura do diálogo, não se falava as coisas para alguém que precisa falar as coisas. É que esse que não tinha diálogo era o primeiro, né? Aí teve um outro no meio, né? Esse no meio até tinha diálogo, mas não solucionava muita coisa. Eu acho que toda conversa que ela não é exposta no casal, mas ela de alguma forma gera um desconforto, e tu sabe na alma o que te dói, o que te incomoda, ela vira eu digo, né, jogar a pólvora embaixo do tapete, porque uma hora ou outra vai cobrar
vai cobrar o preço, né? E vai cobrar porque vai somatizando aquilo que não foi falado ou aquilo que não foi escutado. E eu diria até o pior, aquilo que não foi mudado. Porque se tem uma coisa que me irrita profundamente, isso sempre me irritou, é reviver os mesmos erros, né? E no meu primeiro casamento a gente tinha muitas discussões que elas eram repetitivas, né? E isso vai gerando um desgaste muito grande. Então eu tenho essa necessidade de tipo assim, não, vamos discutir sobre coisas novas. E eu e a Ju, a gente, por ter talvez essa maturidade, sem dúvida ter passado por essas outras relações, a gente entra num casamento sabendo o que a gente não queria. E eu não queria cometer nem ela, obviamente, né, os mesmos erros do outro casamento, né? E uma das coisas que a gente fez, que mudou também, além da gente de ser mais compreensivo com o comportamento do outro, foi pedir ajuda. Né? Eu acho que terapia pra gente foi terapia todo mundo deveria fazer na vida. Eu tô olhando a garça ali, achei que era um ninho, mas não é. Tem uma garça ali, tem capivara, e a gente dá esse passeio e já é surpreendido pela natureza. Quanto que a terapia, nesse novo momento da vida, o que pra ti antes, por que vocês não procuraram terapia lá na outra relação? Eu não procurava terapia, porque... Não, no segundo eu procurei, né? Porque no segundo eu já entendi que, quando eu me separei a segunda vez, eu parei para fazer a autoanálise e vi que se tá acontecendo de novo, não é porque eu tenho azar, né? É porque alguma coisa tem e alguma coisa tem em mim, provavelmente. Não é porque não é só o outro, né? Então, por isso que eu fui buscar terapia, porque eu precisava. Eu tava muito confusa e foi o que me deu suporte para passar, né, esse período que é um período muito difícil, um período de separação. E eu acho que me deu suporte para isso, me deu suporte para não voltar também, porque tu fica numas de, de repente agora vamos voltar e vai mudar. Então eu acho que a terapia é essencial para que a gente consiga olhar pra gente, mas pra vida, e depois tu aprende, né? Mas antes disso eu acho que ainda tinha preconceito, isso a gente tá falando de bastante tempo atrás, né? De 15 anos atrás, digamos assim. E vocês não cogitaram na época fazer terapia de casal? Cogitamos, mas a minha psicóloga, porque eu comecei fazendo terapia sozinha, e a minha psicóloga, ela foi fantástica, porque eu acho que tem profissionais e profissionais, tem profissional que te deixa falar sozinho e eu sei que são linhas, né? Mas ela disse assim, o problema do meu ex era a traição, ele traía incessantemente. E ela disse, pode ser, porque ele disse, eu quero. Chegou um momento que ele disse, eu quero fazer terapia, eu quero resolver isso, porque é um problema. Ele identificou e ele, né, disse que tinha o problema. Só que ela disse pra mim, é um problema, só que não vai se resolver fácil. Não é uma coisa assim que ele vai começar a fazer terapia, daqui a 6 meses vai passar. Sim. Ela disse, tu quer passar por isso de novo? Pelo porque processo. é muito, não é pelo processo. É porque assim, amor, é como um vício. Sim. Né? Sim. Então, tu quer, tá? Porque assim, mas eu acho que quando a outra pessoa é viciada, digamos, em droga, por mais que acabe caindo em ti, não é contigo, mas a traição é contigo. Sim. É pessoal, sabe? Cada traição vai te machucar absurdamente. E aí eu disse, não quero. Então ela me alertou disso, e em função disso que a gente não fez terapia, porque ela foi incrível. Eu acho que essas conversas sinceras e honestas, quando são mediadas, elas dão uma perspectiva pra gente diferente, porque quando a gente tá dentro da relação, a gente quer fazer dar certo, né? E vai se envolver com alguém na expectativa, embora haja uma autossabotagem muitas vezes muito grande, né? Pô, tu quer dar certo, tu quer fazer funcionar, né? E aí, muitas vezes a gente é iludido de que, às vezes até um tempo distante, ou uma promessa de uma conversa gera uma esperança de que as coisas vão mudar. Só que as raízes de certos padrões, elas são muito profundas, elas foram reforçadas, elas vêm de coisas ancestrais, elas trazem uma bagagem de uma programação inconsciente que às vezes tá lá, a gente nem sabia, a gente tá só replicando um comportamento que a gente viu acontecer na nossa casa, né? Aí o papo vai muito profundo, né? Porque é isso, ou viveu essa relação triangular do pai com a mãe e um amante ou uma amante,
ou a menina, a mulher não recebeu essa atenção do pai, então fica buscando um homem que é indisponível. Aí, se a gente entra no sistêmico, Vai longe. não termina mais. Eu digo são muitos vieses, né? Se a gente for olhar pelo viés psicológico, vai ter os padrões. Se a gente for olhar pelo viés, talvez energético, espiritual, vai ter outra influência. Se a gente for olhar pelo viés biológico, daí também tem gente que vai dizer, não, mas aí o homem também... A testosterona precisa descarregar e ter variedade. Então, assim, tem muitos ângulos que a gente pode olhar, mas eu acho assim, voltando ao tema desse vídeo, que é quais são as conversas difíceis que todo casal precisa ter antes que seja tarde. Eu acho alguns alinhamentos que eu acho que são importantes, assim, sobre visão de mundo. Cara, quais são os valores incorruptíveis para ti numa relação? Por exemplo, fidelidade. A gente está relatando ali essa questão de, passou por 2 relacionamentos que apresentaram essa questão da infidelidade. Então, ela vai se relacionar comigo esperando, obviamente, que não aconteça de novo, né? E se isso não é um valor para mim, se é uma coisa que pelo menos eu não posso ter claro... Mas isso é o tipo de coisa que dificilmente a pessoa vai falar no início da relação e o outro vai dizer, não, tanto que esse meu ex do meio, do caminho, não vamos dar nome aos bois. Eu me lembro que ele me falou, nossa, o meu pai traía minha mãe a vida inteira e eu nunca vou ser esse cara e ele sempre fez, entendeu? Mas igual precisa ser falado, né? Precisa ser falado, mas é o tipo de coisa que eu acho que não é... A conversa não vai garantir. Não vai. Mas outras coisas, sim, como... E aí, quem quer ter filho, não quer ter filho? Porque às vezes a pessoa só começa um relacionamento na paixão, no amor, vai se envolvendo, quando vai estar 1 ano, 2 anos, não falam sobre isso. Sim. E aí, quando vai estar super envolvida, a mulher, principalmente, daqui a pouco já passou da idade ou tá muito próxima de um limite. E aí o cara chega e te diz, mas é que eu não quero ter filho. Ou acho que esse não é o momento. E aí tu faz o quê? Eu gravei um vídeo num canal aqui, né? Tem um vídeo ali, né? Que ter filhos é a decisão mais importante que um homem poderia tomar, né? Não é só a decisão de ter filhos, é de não ter também, né? E tu ter essa clareza, porque nós temos uma vantagem biológica de poder ter filhos mais tarde, né? Até mais tarde, né? Mas as mulheres não têm. Então, a própria configuração hoje da sociedade, fazendo com que as mulheres saiam para trabalhar, sejam mais independentes, posterguem essa questão da maternidade, tá gerando uma corrida louca de mulheres ali de meia idade que tipo assim, agora eu quero ter filho. E aí vão buscar um parceiro que muitas vezes não conhece, não tem um alinhamento. Ou vão buscar uma produção independente que para pessoas, né, é a única opção, mas que é punk, né? Porque se criar filho em casal já é um desafio, né? Sozinho. E isso também é pauta para outros vídeos, né? No sentido da quanto a maternidade solo, né? Uma criança crescendo sem a presença paterna. Mas enfim, então mais um assunto, né? A gente falou sobre a questão da fidelidade, valores, né? O que é importante para você, o que é importante para ela. Isso ser alinhado desde o início. Eu acho que questão de dinheiro também, né, amor? Já ia falar, o terceiro tópico, dinheiro. Porque como que tu te relaciona com dinheiro, né? Então, a gente está vivendo num tempo onde o sucesso, até o termo de sucesso, né? O que é sucesso para ti? O que é sucesso para outra pessoa? Porque às vezes o sucesso pode ser, cara, eu quero viajar pra caramba, eu quero estar vivendo uma vida de luxo, eu quero ir assim assado e tal. E essa construção de visão de futuro que o casal precisa ter, ela é muito importante. Só que às vezes tipo assim, o sucesso para outro vai ser, cara, eu quero morar num lugar tranquilo, eu quero ter uma vida em paz, eu quero, sabe, poder estar junto com os meus filhos. Então a gente às vezes compra modelos do que é sucesso baseado no que a gente está vendo na rede social. Antigamente era o que a gente via na televisão. Sucesso é isso, é morar nessa puta casa, ter dinheiro infinito, né? E às vezes a gente ignora os percalços que vão acontecer no meio do caminho, né? Eu acho que de fato dinheiro é muito importante ter, mas a busca desfreada pelo dinheiro, dependendo do momento da vida, vai gerar um afastamento inevitável do casal. E eu acho que dinheiro de várias formas, né? Isso do ganhar o dinheiro, mas também do como cada um se relaciona com o dinheiro. Porque eu vejo próximo a mim
por exemplo, casais brigando por causa do dinheiro, por causa de como um gasta muito e o outro acha que tinha que segurar um pouco mais. Então, até isso eu acho que está relacionado, né? É alinhar. Até onde a gente não vai ter problemas, a gente vê gente se separando por causa disso. Sim. Porque pensam completamente diferente. Uma pessoa é super gastadeira, quer comprar tudo, quer ir nos melhores lugares, outra é mão fechada. E aí uma acha que o cara é mão de vaca, ou o cara acha que a mulher é gastadeira e é motivo de separação. Sim. E fora isso, a gente tem a questão de... também gravei um vídeo sobre isso, né? Sobre a divisão, né? Do alinhamento do... Qual é o pote da família, né? Então tem a minha renda, o quanto que eu ganho, e muitas vezes o cara não conta para a esposa nem sabe, e a mulher também no trabalho, e aí vira uma coisa meio tipo assim, não, a gente divide certas contas aqui, né, que são contas da casa, mas cada um tem o seu dinheiro, né? Eu, particularmente, eu ouvi uma vez sobre essa visão, eu já tinha ela, mas reforçou muito, da importância de ter o alinhamento do casal, né? Então, tipo assim, no momento que eu me decido ficar com alguém, eu não posso mais ter os segredos, né? Tipo assim, não, ninguém sabe quanto eu ganho, eu vou esconder um monte. Não, porque isso também em algum nível, é uma forma de... Você não está seguro com aquela pessoa, né? É uma forma de trair, você vai se sentir traído, se sente exposto ao ponto de ser traído. E nesse ponto eu acho que a gente foi muito assertivo, né? Porque eu vim de um outro relacionamento que eu de fato tinha esse medo e essa insegurança. E a gente, desde quando a gente ficou junto, a gente, talvez por ter esse alinhamento de valores, assim, eu vi na Ju uma pessoa que, tipo assim, cara, não tem futilidades, sabe? É uma pessoa pé no chão, não é uma pessoa iludida, emocionada e tudo mais, né? E isso me fez confiado, tipo assim, não, eu posso partilhar coisas que no outro relacionamento eu me sentia bastante inseguro, né? E isso, dormindo com o inimigo, né? Às vezes o cara tem a sensação, tipo assim, engraçado, quando eu postei esse vídeo, eu sou chamado muitas vezes de feminista, né? Porque parece que eu tô querendo falar mal dos homens e tal, porque muitos homens hoje têm medo de se relacionar por conta da questão financeira, de fazer uma construção de um patrimônio, e aí no divórcio a pessoa separa e leva metade do teu patrimônio. Às vezes a pessoa leva durante o relacionamento o teu patrimônio. Então, o contrário também é verdade. Mas é que a gente, obviamente, está deslocado de uma realidade hoje do que é ser solteiro e se relacionar. Mas muitos homens relatam isso, né? Só tem mulher interesseira e as mulheres só se preocupam com a questão de, tipo assim, tu ganha dinheiro, depois te dá um pet, mete uma guampa e ainda leva metade do teu patrimônio. E eu entendo essa reclamação. Eu apenas não me coloco ali porque eu não tô solteiro nesse momento de hoje, né? Mas também é uma forma de ver é uma forma de tu ver só sobre essa lente. Não é possível que todas as pessoas no mundo, todas as mulheres sejam interesseiras. Então, mais uma vez, volta. Qual é a conversa difícil que a gente tem que ter lá no início da relação sobre alinhamento de dinheiro, valores, filhos, entendeu? Que vão determinar se essa relação vai para frente ou não. Porque se a gente é muito desalinhado na nossa visão de mundo, e aí quando a gente fala isso não é uma questão comportamental, a gente pode ter comportamentos diferentes. Eu e a Ju, nós temos perfis comportamentais totalmente diferentes. Nós somos complementares, assim, quando estamos em harmonia. A Ju é muito mais calma, eu sou muito mais acelerado, sou muito mais impulsivo, consequentemente eu sou muito mais executor, eu quero fazer as coisas, sabe? E a Ju busca muito mais segurança, então assim, a gente tem comportamento diferente, mas o alinhamento de visão é olhando na mesma direção, né? E a gente passa a ter raras discussões, graças a Deus, na nossa relação, quando a gente está desalinhado, quando ela vê para um lado e eu vejo para o outro, e a gente tem que começa esse espaço, ele gera conflito, porque daí o casal... E aí quem que tá certo? Quantas vezes a gente já discutiu isso, mas quem que tá certo? Né? E essa coisa, né, que muitos homens falam, né? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Eu acho que a importância dos dois. Porque se você abre mão de uma visão, de uma discussão que é importante, não quer dizer que você vai buscar a razão. Mas a gente amplia, porque às vezes ela está olhando de uma forma diferente, eu estou olhando outra. Qual é o caminho que a gente pode trilhar junto no meio? Ou alguém vai ter que ceder mais ou ceder menos. Mas a discussão ela é importante porque ela promove um outro nível, uma terceira via de consciência que os dois não têm, né? Porque a nossa percepção de mundo vai estar muito relacionada com o que a gente viveu, com as nossas histórias, com o que a gente aprendeu dos nossos pais,
né? E aquilo não é uma única verdade absoluta do universo, né? E eu acho que a grande bênção de estar numa relação onde se discute, se fala, é exatamente isso. É o que eu posso aprender com a pessoa que teve uma criação totalmente diferente e com uma estrutura familiar diferente. Quando se fala isso da discussão, dos diferentes pontos de vista, eu penso quantas vezes a gente, durante as nossas conversas, cada um traz o seu ponto e esse assunto não é encerrado ali. E a gente marina, naturalmente. Isso fica marinando. E daqui a pouco a gente volta e o outro vem e... mas é verdade, talvez fosse melhor fazer assim. Quantas vezes? Então, acho que o fato de debater, mas não tomar atitudes rápidas. Tu é o cara do... quero fazer hoje, agora, Sim, o que eu vou fazer com isso? Mas a importância disso, de dar o tempo, né, para as coisas, porque todas as decisões, assim, feitas de uma forma muito rápida, eu acho que tendem a não ser muito calculadas e a chance de erro é maior. É interessante a Ju estar falando isso, por quê? Porque para mim, tipo, e eu acho que para muitos homens, um problema é para ser resolvido, né? E às vezes a mulher não quer que tu resolva o problema, ela só quer que tu escute. E aí a pergunta que eu me faço é, o que a gente vai fazer com isso? Porque eu quero dar um destino para isso. Tem muito a ver com, mais uma vez, o padrão como eu funciono. Eu quero dar um destino a isso, então vamos resolver. E nesse impulso de querer resolver, a maturidade tem me dado mais uma percepção de que às vezes as pessoas só querem falar. Elas não querem resolver, elas querem ser escutadas. Mas eu acho que além de tudo, a maturidade tem te feito parar e pensar também sobre as coisas. Porque muitas vezes tu também quer fazer para ontem. Quero fazer isso. E aí tu tem te ouvido mais. Mas eu acho que não vou fazer agora, vou esperar mais 2 meses. Sim, mas é que eu tenho uma dificuldade muito grande em ficar repetindo os problemas. Já falei isso aqui, né? Então eu tenho dificuldade para lidar com vitimismo, por exemplo. A pessoa que tá sempre reclamando da mesma coisa, mas isso me dá uma agonia, mas isso tem a ver com o meu temperamento. Tipo, não vai me ver reclamando da mesma coisa. Esses dias agora um cara escreveu para mim num dos vídeos que eu tava falando sobre essa questão do Red Pill, quanto essa ideologia, embora tenha tido um fundamento inicial propositivo, né, a ser discutido, tá captando a cabeça de muitos caras que não têm, enfim, não tem uma ideia um pouco maior sobre relacionamento, sobre as mulheres, né? Então os caras estão ficando com ódio das mulheres, né? E o cara falou assim, coitado desse cara. Quando o cara escreveu coitado, eu respondi pra ele assim, coitado de quem? Porque se ele tá falando de mim, cara, eu não tô me colocando numa posição de vitimismo, né? Eu não tenho pena de mim e nem tenho pena de ninguém, porque, cara, eu posso ter uma opinião diferente. Mas ele disse, eu imagino que ele esteja falando de mim, esse coitado no sentido de, tipo assim, ele não sabe o que ele tá falando. Né? Tá ainda iludido, daqui a pouco... Vai abrir o olho, vamos tirar o véu. Então, a gente olha o mundo sob as nossas lentes, né? E elas são distorcidas ou arranhadas baseadas nas nossas experiências ou no que a gente ouve, porque hoje muita gente não tem a determinada experiência, mas mesmo assim compra a narrativa do outro que se ferrou e aí tu constrói a tua crença baseada naquilo que tu ouviu de uma terceira pessoa, mas tu não vivenciou. Então tem um monte de moleque aí que 15, 16 anos que, cara, sequer entrou no relacionamento e ainda mesmo que tenha entrado no relacionamento é muito novo, cara. Sabe? 20 anos, 25 anos e aí tu pensa, não, a vida é assim. Meu irmão, quantas vezes eu já pensei que a vida é assim... E vou morrer tendo novas perspectivas. Novas perspectivas. Quiser. E aí a grande graça, eu acho, da gente poder ter alguém do lado onde a gente possa debater isso, onde a gente possa aprofundar. Eu acho que a relação, quando chega nesse nível, a jornada se torna incrível. Porque as conversas difíceis, elas são necessárias para fundamentar. Porque só viver de viagem, conversa fácil, prazer, é muito gostosinho, né? Mas falar quando os filhos estão crescendo, dos desafios da criação, das discordâncias, que daí é um tema para um outro vídeo, né? Das inseguranças que todos nós carregamos, né? O homem tem muitas inseguranças que não são faladas. Eu procuro falar no canal exatamente sobre essas inseguranças, aquilo que a gente carrega embaixo da armadura e que vão muitas vezes minando uma relação que poderia ser positiva, mas aí o cara vai escondendo, vai fechando
e acaba não dando às vezes a oportunidade do outro. Ah, tem outra visão também, que os caras falam, não, mas o homem não tem que levar problema para as mulheres. Mas o que você considera problema? Porque às vezes, cara, sua alma tá dilacerada e aí você tem que estar bancando forte dentro de casa, o impenetrável. Qual é o problema de você partilhar isso com uma pessoa que deita do seu lado? Porque às vezes existe um medo porque a pessoa não vai compreender ou a pessoa vai... Mas, mostrar fragilidade, né? mas eu vejo, pelo menos na minha relação, cada vez que eu tô passando por uma dificuldade, a Ju acaba sendo essa pessoa com quem eu partilho minhas angústias, e ela dá a mim uma perspectiva, putz, eu procuro partilhar muitas coisas, porque ela amplia, principalmente como eu quero resolver as coisas, nesse ímpeto de ser impulsivo, de às vezes diluir, calma, pensa melhor, assim, assado, porque eu já quero sair fazendo. Então, pô, essa é o... Eu acho que esse é o objetivo, né? O nome de um relacionamento, tu ter alguém para dividir a vida. É isso, né? Dividir a vida, é dividir em todas as suas questões, todos os aspectos. Claro que tem que ter sua individualidade, mas se tu não puder dividir as suas angústias com quem acorda e dorme contigo, meu Deus. E aí é isso, porque aí às vezes a pessoa tá com uma angústia sua, corroendo, e aí fecha a cara e a outra pessoa já fica pensando, putz, o que aconteceu? É comigo. Ah, é comigo. Ah, sei lá o que vai vir, entendeu? Então, divide, porque a pessoa fica mais tranquila que não é comigo, mas como que eu posso te ajudar? E às vezes nem pode ajudar, mas às vezes é só ouvir realmente. Eu né? sei o que tu tá passando. Eu só- sei o que tu tá passando. Só escutar, só emprestar o ouvido. Então é isso, foi nosso primeiro vídeo aqui de caminhada, de vlog de casal. De ventania. Espero que o áudio tenha ficado bom para a gente partilhar um pouco com você que está aí assistindo, talvez uma perspectiva um pouco mais experiente, né? Coisas que eu gostaria de ter ouvido, pelo menos. Mas eu acho, amor, que a gente pode terminar falando sobre o início da nossa conversa. Isso vai ser um tema para outro vídeo. Início Beleza? do nosso Então, se fez sentido para você, partilha aqui. Se aí algum tema aqui embaixo, fique à vontade para trazer nos comentários. Se você gostou também, se isso fez sentido para a sua rotina, caminhe conosco aqui. Essas nossas caminhadas aqui são bacanas não somente para a gente, né? Mas também pode ser para alguém que está nos assistindo aí, para assistir junto com a esposa e debater sobre esses temas que a gente trouxe. Se inscreve e curte o vídeo aí, tamo junto. Valeu. Valeu.